Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Círculo Perfeito. E hoje estudaremos função quadrática, ou função de segundo grau para os mais chegados. É uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa função tem algumas características muito interessantes. Toda vez que o a, nosso coeficiente angular, for maior que zero, a minha função vai estar, como eu digo, de boquinha aberta. Quando o meu a for menor do que zero, a minha função vai estar de boquinha para baixo. Já vamos ver como isso funciona na prática. Aqui eu tenho um exemplo, para não ficar só nas minhas palavras e na teoria, como por exemplo esta função. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ora, na escola aprendemos a resolver essa equação de segundo grau por Bhaskara. E por que resolveríamos por Bhaskara? Porque para traçarmos o gráfico dessa função, precisamos saber as raízes da função. E o que são as raízes? As raízes é quando o nosso y é igual a zero. E se o nosso y é igual a zero, a gente tem que resolver essa pequena equação de segundo grau. Como eu ia dizendo, na escola você aprendeu a resolver por Bhaskara. Porém, eu tenho um método um pouco mais interessante. As duas raízes eu chamei de x1 e x2. Então, em polinômios, vamos aprender que a soma das raízes é menos b sobre a. E a multiplicação é c sobre a. Menos b sobre a. Nosso b aqui é menos 5. E o nosso a é 1. Esse valor vai dar 5. O nosso c é 6. E o nosso a é 1. Então vai dar 6 aqui. Então vamos pensar. Dois números que somados deem 5 e multiplicados em 6. Na minha cabeça vem os valores 2 e 3. Então, acabamos de encontrar as raízes da equação. As raízes são 2 e 3. Como eu deixei marcado aqui no meu eixo para traçar o gráfico. Aqui o eixo y e o eixo x, como sempre. Então, agora nós achamos as raízes. Porém, ainda para traçar o nosso gráfico, nesse caso, a nossa função está de boquinha para baixo. Nosso coeficiente angular é positivo, que no caso aqui é 1. 1 é positivo. Só que agora, para a gente traçar o gráfico, a gente precisa de uma parada chamada ponto mínimo. E para achar o ponto mínimo, existe uma fórmula para isso. O x aqui vai ser menos b dividido por 2a, e o y vai ser menos delta dividido por 4a. O delta vem da Bhaskara, delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu deixei aqui a fórmula de Bhaskara, caso você queira realizar o procedimento em casa, mas vai funcionar. Enfim, é assim que se calcula o nosso delta. Para não perdermos muito tempo, eu vou realizar o cálculo rapidamente com você. O nosso b aqui é menos 5, então seria menos 5, seria mais 5. O nosso a aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x aqui ficou 5 dividido por 2. Resultado dessa equação. Vamos calcular agora o delta. O nosso b ali é menos 5. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 4ac. Nosso a é 1 e nosso c é 6. Então, aqui vai dar 6 vezes 4. Que daria 24. Então, ficou 25 menos 24. Esse valor vai dar 1. Então, no caso aqui, menos delta seria menos 1. E o nosso a aqui é 1. O resultado dessa equação ficou menos 1 sobre 4. Então, perfeito. Eu tenho tudo agora para traçar o nosso querido gráfico. Um último detalhe, não menos importante, é que o nosso gráfico vai justamente bater no ponto y quando o nosso x for 0 e o y for 6. Por quê? Se eu substituir o meu x por 0 aqui, eu vou ter y igual a 6. Então, meu gráfico vai bater exatamente aqui. Ele está de boquinha aberta, eu tenho as raízes e eu tenho o ponto mínimo. Então, é só traçarmos o gráfico. Obviamente, vai ficar fora de escala. Se vocês fizerem com uma régua, vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, traçamos nosso gráfico. Vai ficar mais ou menos assim. É o que a gente chama de parábola. Está aqui eixo y e o eixo x. Se fizerem com uma régua, vai ficar algo um pouquinho mais parecido com isso. Boquinha aberta, tudo certo. Então,
É assim que calculamos um gráfico de uma função quadrática. Muito obrigado.